Vamos fechar nossos olhos. Pai, em tudo te damos graças pela fé, pela ousadia que o Senhor nos tem dado em confiar em Ti, em avançar. Glorificando o Teu nome, queremos sempre, ó Deus, dar a nossa resposta a este mundo, Te amando, Te servindo, nunca não nos encovardando, mas pelo contrário, encorajados pelo Teu Espírito, que o Senhor nos conceda ousadia para pregar o Teu nome, para testificar de Ti e para trabalhar pelas obras do Senhor. Abençoa a Tua igreja nesta noite, fale conosco, em nome de Jesus rogamos, edifica-nos. Amém. Quero fazer duas leituras, São João capítulo 6, preste bastante atenção e eu saúdo a todos os irmãos que estão na internet, acompanhando ou que ouvirá essa palavra, pregaçãozinha no futuro. O meu desejo é que Deus vos abençoe imensamente. Então, São João capítulo 6, verso 28 e o 29. Jesus dizendo para a multidão, e Jesus havia multiplicado os pães, depois eles foram em busca de Jesus. Jesus disse que vocês me procuram porque comeram o pão multiplicado e saciaste. Queria fazer dele até um rei. Mas Jesus disse, vocês devem trabalhar pela comida que permanece, não pela que perece. E eles, como dando uma desculpa, eles disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Em outras palavras, o que é que nós devemos fazer para atender à vontade de Deus? A resposta de Jesus foi muito curta e direta e compreensível para todos. Ele disse assim, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Vamos todos ler juntos? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Podeis assentar? Aliás, eu ainda ia ler São João capítulo 1, mas mesmo assentados eu quero ler versos 6 ao 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, falando de Cristo, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas vamos ao nosso tema, porque é um desejo que todos cristãos têm, é de fazer a vontade de Deus. Na igreja do irmão Brana tinha um velho irmão e a irmã chamada Kid, acho que com mais de 90 anos, e na mensagem Estatura de Varão Perfeito, irmão Brana disse, se nós perguntássemos aqui ao nosso irmão Kid, qual é o seu maior desejo? Ele iria dizer, estar mais perto de Deus, que vem justamente em atender à vontade de Deus. As pessoas às vezes ficam procurando como se fosse um mistério, como que fosse algo tão difícil, um enigma que tem que decifrar.
porque Deus é tão grande, tão misterioso, que eles acham que para ver a vontade de Deus é um enigma, é isso, é difícil, é isso, é aquilo, e coloca suas ponderações. Mas Jesus nos mostra aqui, em São João 6, é simples, a vontade de Deus é esta: creia naquele que ele enviou. Queres fazer a vontade de Deus? É esta: creia naquele que ele enviou. Preste atenção à mensagem desse mensageiro, desse enviado por Deus. Aqueles que creram, receberam João Batista, simplesmente deixaram ser batizado por João Batista, descer as águas, confessando seus pecados, publicanos, os soldados, pessoas pecadoras, enquanto os fariseus religiosos ficaram lá de longe, de olhos esticados, olhando e conjecturando, julgando. João Batista olhou para eles e disse: não pense vocês que somos filhos de Abraão, quer dizer, uma descendência natural de Abraão, porque destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E João Batista, um homem do deserto, a coisa que ele conheceu mais perigosa ali era a cobra. E ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E veja, Jesus disse que os fariseus e os escribas rejeitaram o conselho de Deus, não se deixando ser batizado por João Batista. Quer dizer que quem ouviu João Batista, quem foi batizado, arrependeu, foi batizado, estava dentro da vontade de Deus? Sim, estava. É simples. E quem não recebeu, não atendeu, questionou aquele ministério, estava contra Deus, fora da vontade de Deus? Sim. As coisas de Deus, elas são simples, são diretas. Então não é por uma pessoa ser religiosa, demanda uma certa religião, que quer dizer que ele ou ela estão dentro da vontade de Deus. Não. Jesus disse que a vontade de Deus é: creia naquele que ele enviou. O que quer dizer crer? Confiar. Confiar. E quem confia é porque recebe. Quem desconfia é porque não crê, é porque não aceitou. Veja, é tão importante nós vermos que Deus nunca deixou, como falamos pela manhã, de ter testemunhas aqui na terra. Às vezes ele teve uns quantos, às vezes ele teve até somente um. Mas essa linha, ela nunca foi rompida. Para fazer a vontade de Deus, vamos dizer, nos dias de Noé, era preciso estar ao lado, não ao lado, estar com Noé, defender aquilo. E como que as coisas de Deus é tão contraditória às coisas naturais? Por isso Paulo diz que Deus aprova salvar o mundo pela loucura da pregação. As coisas de Deus não estão dentro da justificação do intelecto humano.
O que é a loucura? É alguém que está fora da sua linha normal. Age de uma maneira diferente. Prega vê de uma maneira diferente. E Paulo diz que a pregação do Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quando Paulo testificava ali em Atenas, a grande capital intelectual do mundo de então, a capital do mundo grego, ali se reuniam os grandes filósofos, e ouvindo Paulo pregar, eles disseram: queremos saber o que é que você fala. E Paulo apresentou a Cristo. Passando entre vossos altares, eu vi um dedicado ao Deus desconhecido. E é esse que eu quero falar. Ele começou a falar de Cristo. E quando falou da morte, da crucificação, e falou da ressurreição, aquela gente gargalharam, criticaram. Então Deus aprova salvar as coisas através da loucura mesmo, do Evangelho. Noé pregava o quê? Vai chover. Os céus vão se toldar de nuvens densas, escuras, e vai cair água. E vai inundar tudo. Porque até então, a terra era tão fértil naquele tempo, que era somente um orvalho, era o suficiente para manter a umidade necessária. E Noé, contra o mundo científico, contra todas as razões e probabilidades científicas, ele disse: vai chover. Ele pôde salvar a sua família. Foram os únicos que creram. Não é porque se prega a verdade é que as pessoas vão crer, vão aceitar. Mas a verdade, ela tem poder sobre a semente eleita. Essa sim é atraída como o ímã atrai o ferro, porque é a mesma natureza, mas o ímã não atrai um caco de telha, um pedaço de pau. Então o Evangelho, ele vem para aqueles que têm origem. Para se fazer a vontade de Deus nos dias de Noé, se nós vivêssemos ali, nós tínhamos que estar com Noé, pegar o martelo, pegar o serrote e pôr a mão e ajudar a obra ali. Mas o mais importante não era isso, o mais importante era entrar também na arca. Porque não adianta ajudar, fazer e ficar de fora. Quem esteve com Noé, esteve com a vontade de Deus. Quem esteve com João Batista, creu, esteve fazendo a vontade de Deus. Quem esteve com Paulo, esteve fazendo a vontade de Deus. Nos dias de Lutero, quando este se levantou contra o sistema romano, quantas perseguições, quantas fogueiras foram acesas, queimando a estes irmãos. Mas quem ficou firme ali, esteve fazendo a vontade de Deus. E eu pergunto: e aonde estão os que fazem a vontade de Deus? E aonde deve estar aonde estão aqueles que andaram contrário à vontade de Deus? Aonde estão? No inferno. Então, irmãos, Deus sempre teve os seus homens. Deus teve o Moisés. Se vivêssemos nos dias de Moisés, teríamos que pegar nossa trouxinha, nossa malinha, pôr nas costas e ir pelo deserto. A vontade de Deus é ali. Nunca a vontade de Deus está uma contra a outra. Deus não é incoerente. Não pensa você que Deus trabalha numa linha aqui e outra linha contrária lá fora. Não.
Um político pode fazer isso, mas Deus, ele não é político, ele é Deus. Aleluias. Então, Deus nunca deixou essa linha de testemunhas ser quebrada. Sempre Deus teve alguém. Por isso, todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as gerações, são responsabilizados perante Deus por aquele, pela mensagem daquele a quem ele enviou. Nós não temos que responder pela mensagem de Moisés. Nós não temos que responder pela mensagem de Noé. Mais uma coisa, nós temos que responder pela mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7, o mensageiro, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Por esta mensagem, porque é o que Deus tem enviado. Há uma mensagem na terra. E não pense você que os sistemas denominacionais têm uma outra mensagem. Não. Deus tem uma palavra, Deus tem o seu caminho. E todos é necessário se ajustar ao caminho de Deus. E é dever do ser humano, aonde Deus está operando, aonde Deus está trabalhando, é dever do ser humano ir lá e ver aquilo e receber aquilo. O ministério de Jesus, ele transcorreu em uma pequena região da Judéia e Galileia. Vamos dizer, uma regiãozinha pequena. Mas ele disse que o que ele testificou ali condenaria o mundo. O mundo que não desse atenção. É o dever do ser humano ir aonde Deus está operando, aonde Deus está falando. Deus responsabiliza a todos por isto. Então, amados, Deus nunca, sempre o homem ele vê o que é que Deus vai fazer, lá no futuro, ele explica, ele olha para trás e vê o que Deus fez, mas nunca percebe o presente, o que é que Deus está fazendo. E a salvação do homem, a nossa salvação não depende do que vemos no futuro ou que sabemos do passado, mas é do presente. O próprio Senhor Jesus disse para aqueles religiosos que quem vos poderá livrar da condenação do inferno? Ali estava ele, que poderia livrá-los, mas eles não criam nele, não aceitavam ele, até o mataram, crucificaram. Como que eles poderiam ser salvos se rejeitaram a salvação, rejeitaram o caminho? Então, rejeitar o que Deus enviou é caminhar certo para o inferno. É caminhar a passos largos para a perdição. Agora, receber o que Deus enviou é privilégio. Privilégio dado por Deus. Não é privilégio porque eu vi, eu sou fulano de tal, eu sou intelectual, eu mesmo fiz. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Ninguém é nada. Sem ele, ninguém é nada a não ser uma vara velha, seca, cortada e pronta para ser queimada. Então não pensa você, às vezes dá o testemunho, eu estou no evangelho porque eu fiz isso, fiz aquilo. Que nada, você está porque Deus te chamou, a graça dele te abraçou, a graça dele te trouxe. Então não ponha nada de você dentro desse termo aí. Porque é Ele, não nós, Ele que nos fez ovelha do seu pasto e não nós mesmos. Aleluias. Então depende de ver o que Deus está fazendo. Por isso aqueles fariseus, aquela gente religiosa, eles estavam ansiosos por fazer a vontade de Deus. E perguntaram a Jesus, o
que é que devemos fazer para fazer as obras de Deus? Jesus falou, as obras de Deus é crer naquele que ele enviou. Quem aceitou a Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Quem foi batizado em Atos 2:38, naquele dia, estava fazendo a vontade de Deus. Sempre foi assim. Quem recebeu a Lutero, olhou para Cristo, foi justificado pela fé, estava dentro da vontade de Deus. E hoje? Quem recebe a quem Deus enviou? Agora você pergunta, a quem foi que Deus enviou? Hoje falamos isto aqui. Houve um homem enviado por Deus, João Batista. E hoje foi quem? A quem Deus enviou? William Marion Branham, o profeta de Deus. E quem recebe o profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Eu não me envergonho, e nem você deva se envergonhar de dizer, eu sigo a mensagem profética. Porque se você não segue uma mensagem vinda de Deus, você estará seguindo quem? Você? Seguindo o quê? Uma religião? Para fazer a vontade de Deus é preciso saber, conhecer a quem Deus enviou e com que Deus o enviou. Com que mensagem, com que palavra, com que ensino. É isso aí. Então, em todos os tempos foi assim, irmãos. Não tem sido diferente desde que o homem, desde o início que Deus começou a operar, enviar seus servos, enviar sua mensagem. Quem recebeu a Jonas, aceitou, se arrependeu, fez a vontade de Deus. E quem rejeitou, estava contra Deus. É a mesma coisa em todos os tempos e ainda é a mesma coisa hoje. Você tem que estar a favor de Deus ou contra Deus. Então, vejamos, temos 7 eras da igreja. Cada era teve o seu mensageiro. Deus se revelou através desse mensageiro. Por isso nos diz as Escrituras, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito de Deus vem através do mensageiro e fala. E nós temos não somente um profeta, mas um profeta mensageiro para esta era. Era 5 pães e 2 peixes. O primeiro, Paulo, e o último mensageiro, William Branham. Veja vocês, os demais foram somente mensageiros, mas esses 2 foram profetas. E um profeta é uma pessoa que não sai fora da linha da palavra. Não sai fora. Às vezes se vê o Bolsonaro dizendo, eu não saí fora das 4 linhas, quer dizer, da Constituição. E um profeta, ele permanece com a palavra e nada mais. E vejamos que quem aceitou a mensagem do mensageiro do seu dia é que compõe a noiva. Não precisa essa pessoa aceitar a mensagem de hoje. Não, ele aceitou a luz de Deus para o seu dia. Mas hoje a coisa vai muito mais longe. Porque todos aqueles cabos soltos, todas aquelas instruções que Deus deu através de seus mensageiros, numa mensagem de Deus não anula a mensagem anterior. Pelo contrário, Deus ele acrescenta. Esta mensagem ela não anula a mensagem pentecostal, não anula os dons. Não anula os dons. Os dons não é antibíblico, não. Pelo contrário, eles são bíblicos.
e são prometidos por Deus. A mensagem de John Wesley não anulou a de Lutero. E assim, Deus ele trabalha de uma maneira, vamos dizer, crescente, acrescentando. Então, hoje temos que responder muito mais, porque nós temos que responder pela mensagem de Lutero, porque o justo vive da fé. Temos que responder pela mensagem de Wesley, sem a santificação ninguém verá Deus. Temos que responder pela mensagem pentecostal, os dons, e temos que responder pela palavra, porque nesta era é o regresso à palavra completa. Eu não posso estar na revelação completa de Deus, tomando esta palavra de hoje e negando o que ele fez ontem. O assunto é ir para frente, não para trás. Deus nunca trabalha de uma maneira regressiva. Quando ele disse ali que da semente da mulher, lá no Jardim do Éden, viria aquele que pisaria, massacraria a cabeça da serpente, falando de Cristo, Deus nunca voltou atrás. Quando Deus escolheu Abraão, ele estava indo para frente, ele estava escolhendo a linhagem pelo qual Cristo viria. Sempre uma mensagem, ela não anula a mensagem anterior. Se é de Deus, não anula. Os homens podem anular as deles, mas Deus não. Deus não faz isto. Agora, se uma pessoa não aceita a mensagem do seu dia, a quem Deus enviou com a mensagem, você acha que essa pessoa aceitaria a mensagem de Deus se ele viesse em qualquer outro tempo à Terra? Nunca. Quem crê hoje iria crer em qualquer tempo se ele viesse à Terra. E quem não crê, não creria nunca. Se eu gostaria de viver nos dias de Jesus, eu ia aceitar. Gente, era difícil, porque o homem ele olha muito pelo intelecto, pelos sentidos. E você ia ver o que ali? Você ia ver um homenzinho de 60 quilos, magro, com cabelo desgrelhado, vestindo uma roupa normal de uma pessoa, um civil comum, uma roupa de um homem pobre, calçado no chinelo, uma sandália, né? E aquele homem dizia: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Será que você iria crer? Você ia dizer, como muitos disseram, quem sabe você diria, ou eu diria, está louco. Que fora dele está dizendo, não há salvação, não há outro caminho, não há esperança. Não, é que ele é a vida eterna. Que ele pode perdoar, ele pode salvar. Era difícil, irmãos. Por isso, Deus nos destinou ao tempo certo. Você não nasceu errado, eu também não nasci no tempo errado. Não, não, não. Nós nascemos no tempo certo para conduzir a tocha, a luz desta era. Aleluias por isso. Isso é um privilégio. Por quê? Se eu aceitei, se você aceitou, isso nos diz, qualquer tempo aceitaríamos. Se fosse nos dias de Lutero, se fosse nos dias de Wesley, se fosse nos dias de Irineu, se fosse ali nos dias dos apóstolos. Nós creríamos, se fosse no dia de João Batista, seríamos batizados no Rio Jordão por ele. Agora, quem não crê, esteve contra a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é bem simples.
É bem simples. Creia naquele que ele enviou. Você diz, mas crê no homem como Salvador? Não. Crê na mensagem que Deus trouxe através daquele homem. Amém. Paulo disse-nos assim, que os irmãos glorificavam a Deus nele. Os irmãos que via como Deus operava em Paulo, Deus manifestava por Paulo, como Deus deu sabedoria e Deus operava com sinais e prodígios, os irmãos glorificavam a Deus em Paulo. Não diz que glorificava Paulo. Tem muitos que glorificam William Branham. Não, você tem que glorificar o Deus que operou através de William Branham. Então, estamos dentro da vontade de Deus? Agora você pode dizer, eu creio na mensagem. De que forma? Como ela é? Ou como você acha que ela é? Ou que ela deveria ser? Quem crê, crê da forma que aquilo vem. E muitas coisas vêm e você não entende, você não sabe explicar, mas Deus não diz, compreenda primeiro, entenda. Não, ele diz, creia. Jesus disse assim, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. Pergunte, Pedro, o que é aquilo que quis dizer com isso? João, o que é aquilo que quis dizer com isso? Não sei. Eles não sabiam. Mas não é porque não sabe, é que se afasta. A fé não faz isto. A fé chama as coisas que não são como se fosse. Ela permanece de pé. Quando foi que eles passaram a crer? Nem tudo Deus explica. Naquele dia que Jesus tomou o pão, deu graça e disse, aqui está, esta é minha carne, aqui está o vinho, este é meu sangue. Quando ele lavou os pés, eles não entenderam. Ele disse, o que eu faço agora vocês não compreendem, mas vocês vão compreender depois. Vão ver isso depois, porque o lava-pés aponta para o respeito da igreja, um irmão pelo outro irmão. A considerar o seu irmão como superior a você mesmo. Servir, não só ser servido. Então, aí está a mensagem. E o que devemos fazer com ela? É procurar, eu quero terminar logo, é procurar andar da maneira mais fiel. Vou dar um exemplo. Eu, como um pastor, eu tenho que responder, entende? Por vocês, diante de Deus, a quem Deus me confiou as vossas almas para vos guiar. Não me interessa saber o que aquele colega está fazendo, alguma coisa diferente, e indo para um caminho torto. O problema é dele. Se ele quer fazer da sua igreja um laboratório de experiência com conjecturas e doutrinas, o problema é dele. Mas eu penso, pastor Daniel, que um ministro que crê nessa palavra, ele tem que olhar de perto para o que as mensagens, tem que estudar, meditar, pedir de Deus o entendimento, pedir de Deus a graça para saber como expor ao povo de uma maneira simples e clara. Porque as próprias escrituras em Hebreus 7, se eu não me engano, 13:7 ou 7 pouco, diz que é para atentar para a vida do seu pastor e o seu ensino. Então são duas coisas. É a vida que ele vive, o testemunho dele, porque se ele crê, ele prega, ele vive aquilo. E a doutrina, o ensino. Então, mais do que nunca, pastor Daniel, temos que olhar
para o nosso pastor. Quem é o nosso pastor? É o mensageiro da era. O nosso pastor não é o anjo do Brasil, não. Se o anjo do Brasil não chama William Marvel Branham, é errado esse anjo. É errado. Ele é o anjo do Brasil, do Uruguai, Paraguai, de todo o globo terrestre. É o mensageiro para a China, para todo mundo. Para a América, Alemanha, para o mundo inteiro, Europa. É o anjo a quem Deus enviou. Temos que atentar para a sua maneira. Eu gosto daquele livro Gerações, testemunho daqueles irmãos que viveram com o irmão Branham o dia a dia. Porque ali a gente sabe que ele não era um homem só do púlpito, não. Ele vivia o que ele pregava. Quando se come sal com alguém, você conhece melhor este alguém. E não pouco sal, né? Então eu gosto de ver, as pessoas mostram o exemplo. Vou dar um exemplo. Certa vez, numa competição, havia um prêmio de um rifle, acho que era um rifle, né? Uma espingarda. Um rifle, né? De quem matasse o maior javali. E o irmão Branham pegou um javali grande, jogou em cima da caminhoneta e se mandou para aquele lugar onde era o prêmio. E às 5 horas da tarde encerraria. E eles chegaram uns minutos antes. E quando chegou ali, os irmãos correram para pegar o porco ali na carroceria. O Branham olhou e viu lá na calçada, lá sentado, um velho, com aparência surrada, com a espingardinha, com um riflezinho velho. Daí o irmão Branham disse para os irmãos, fique aí, deixa. Foi lá conversar com o velho. O velho disse, olha, até agora o maior porco é o meu, não apareceu ninguém mais. O irmão Branham tinha o maior porco lá. Olha que humildade, que coisa carinhosa é isso. É os exemplos que eu olho nele. A prática. Não só o ensino, mas o que ele viveu. E o velho disse, até agora o maior é o meu. E o irmão Branham deixou o velho ganhar. Os irmãos disseram, irmão Branham, o senhor poderia ter amostrado, o nosso é bem maior. Depois o senhor poderia dar aquele rifle. Ele disse, olha, não há coisa melhor do que uma pessoa ter o sabor de que conquistou. Isso é humildade? É. Ele teve misericórdia daquele velho. E você tem misericórdia? De quem está perdendo para você? Quem errou contra você? Quem falhou? Então, não em tudo nós vemos o verdadeiro exemplo. Na mensagem, um profeta século XX, o escritor ali, disse assim, quem quer conhecer, quer dizer, seguir, olhe para o exemplo deste grande homem que ninguém andou com tanto poder e com tanta humildade ao mesmo tempo. Você só conhece uma pessoa quando o sucesso chega nela. Pegou o diploma, agora eu sou doutor fulano, doutora ciclana, agora eu sou isso, eu sou aquilo. Tem gente que, entende? Muda, já não conhece mais os amigos, já não conhece mais aqueles companheiros do quartel, soldados, só porque pegou uma coisa de cabo ali, acho que é 2 fitas, 2 divisas. É igual o soldado, né? Muito bom, o capitão. Esse soldado é muito prestativo, vamos pôr ele para cabo. E deu para ele a divisa. Quando pôs ele a divisa, o camarada se empinou. O nariz se empinou. E ele chegou lá no escritório do capitão e,
Não ajuntou os pés, não bateu continência, e o capitão disse, e aí? E a continência? Ah, capitão, isso aí são formalidades lá para os soldados. Entre nós, somos oficiais. Que diferença um cabo para um capitão, né? Basta pôr uns trocos no bolso, basta pegar um bom emprego, basta ganhar, às vezes, um bom salário, basta, às vezes, ter um bom carro, basta, às vezes, ter uma boa casa, basta, às vezes, entrar por um novo grupo de amigos, amigas, já não conhece. Eu estou alongando, mas eu quero terminar dizendo assim, vocês conhecem a história daquela irmã que teve os filhos salvos, irmã Hatmos? Ela tinha uma irmã paralítica. O importante, havia muita gente que foi curada no ministério do irmão Brana, e essa irmã. E o irmão Brana era muito afeiçoado àquela família. Morava ali no interior, uma família pobre, muito pobre, mas o irmão Brana tinha um carinho por aquela família. Mesmo ele estando no exterior, ele mandava às vezes cartão para aquela jovem, qual o nome? Eu não sei. Edith. E quem era o irmão Brana? O rei da Inglaterra chamou ele para ele orar por ele. Reis, monarcas, gente grande. Mas ele nunca deixou de ser o que ele era. E eu disse, você só conhece uma pessoa quando ela tem poder. Quando ela sobe. Às vezes um pregador, ele é simples, é humilde, é colega de todos, mas se ele se destaca e o seu ministério vai à frente, ele acha que ele está por cima de todo mundo e não respeita mais campo de ninguém, não respeita mais ministério, acha que é o dono do mundo. Irmãos, é difícil absorver o sucesso e continuar sendo humilde. Por isso nos disse o mensageiro, Deus tem tido dificuldade. Deus tem dificuldade? Sim. De encontrar homens que ele possa usar e que esses homens possam se manterem humildes. Ser um dom ninguém. Porque quando Deus dá dons, Deus, por exemplo, dá um dom de um ministério que abre caminho, pensa que só ele tem ministério, que todo mundo é um chola, é nada. Só ele é que faz funcionar. Então, por isso é que tem quedas abruptas, terríveis. É porque a Escritura diz que antes da queda vem a exaltação, o orgulho, a grandeza sobe na cabeça. E o orgulho precede a queda. Então, tem algum dom de cura, tem algum dom disso ou daquilo? Olha, irmãos, eu sou o fulano que faz funcionar. Quer dizer, se não Deus depende de você. Irmãos, vamos fazer a vontade de Deus. Como? Vamos seguir com mais fidelidade, com mais atenção. Porque estamos rodeados de uma grande nuvem e as Escrituras nos avisa que se a palavra falada pelos anjos teve a justa retribuição sobre os que desobedeceram, quanto mais nós, como escaparemos nós se não atentarmos com diligência para tão grande salvação? Você quer fazer a vontade de Deus? Então aplica-se ao que Deus tem te dado. Fiquemos de pé. Preciosíssimo Pai, preciosíssimo Deus, ninguém aqui é melhor do que ninguém,
A igreja aqui não é melhor do que nenhuma outra. Todos nós temos culpas diante de Ti. Mas há uma coisa que não podemos negar, Pai, é que o Senhor tem nos dado a graça para ver a luz que brilha neste dia. E queremos te dizer neste momento, nós queremos andar, ó Deus, sob esta luz, neste caminho. Queremos fazer a Tua vontade, Pai, e não a nossa mesma. Então ajuda-nos, Senhor, a nos apegar com aquilo que nos foi aconselhado, nos foi mostrado, nos foi dado. Ajuda minhas irmãs a ficar em seus devidos lugares, meus irmãos, como esposo, como patrão, como empregado, que cada um seja um real testemunha do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja com teu povo. Pai querido, nesse momento, levanta minha mão sobre o teu povo aqui e os abençoo. Que o Senhor lhes dê uma fé mais firme, uma fé mais solidificada nesta verdade, nesta palavra, e nós cremos ser esta mensagem precursora da segunda vinda do Senhor. Então, ó Pai, abençoe com esta bênção de fé a todo o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus e a graça de Deus seja sobre cada um de vós. Amém.